Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de naturopatia, de terapias naturais. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje a gente vai falar tudo sobre o óleo essencial de eucalipto e todos os tipos existentes. Bom, o óleo do eucalipto ele tem entre 50 e 100 componentes químicos, e é aquilo que eu sempre falo, né? Que quando a gente pensa e fala, né, de um óleo essencial, eles têm aí dezenas e muitas vezes centenas de químicos dentro ali, e por isso que nunca um óleo essencial vai ter só uma propriedade, vai ter só uma atividade terapêutica e curativa. É sempre muito mais do que isso. E a gente vai ver todas as dicas, formas de uso, enfim, todos os tipos de eucalipto. E esses tipos eles se diferem justamente pelas espécies de eucalipto, que tem várias, a gente vai ver. E aí cada uma vai ter essa seleção aí de químicos diferentes. São exatamente esses químicos que vão trazer essas propriedades terapêuticas, propriedades farmacológicas aí para o uso aí do óleo essencial. A maioria das espécies, como eu falei que tem várias, a maioria o óleo essencial vem exatamente das folhas, e as folhas têm pequenas cavidades assim que são as glândulas, que é daí que surge, que é extraído o óleo essencial, e algumas até quando você coloca contra a luz, infelizmente eu não tenho aqui a folha de eucalipto, mas quando você coloca sobre a luz, contra a luz, assim, dá pra ver essas pequenas glândulas, como se fossem bolinhas, assim. A origem biosintética do óleo essencial de eucalipto, ela se relaciona com o metabolismo secundário do eucalipto, que faz com que ele se adapte e consiga sobreviver em todas as situações, assim, para ele se manter, enfim, de clima, situações climáticas, de solo. Aí ele faz essa relação com o metabolismo secundário da planta para que ela tenha essa adaptação. Especialmente no óleo essencial de eucalipto, os óleos essenciais, na verdade, pro eucalipto, que é o que eu sempre falo, que o óleo essencial ele existe e é produzido por partes das plantas para ela, né? A gente faz o uso, claro, porque a natureza tá aí também para nos auxiliar, e a gente pode fazer o uso desses extratos puros, super terapêuticos, dentro aí da aromaterapia, mas no caso, nem todas as plantas produzem óleos essenciais, são apenas uma seleção de plantas que produz, e elas produzem justamente para benefício próprio, para afastar micro-organismos, atrair agentes polinizadores, trazer esse equilíbrio aí com o climático, enfim. E em especial no óleo essencial de eucalipto, ele produz aí um efeito alelopático. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse efeito, mas é a propriedade que algumas plantas desenvolvem, que algumas plantas têm, de liberar aí substâncias de forma favorável ou desfavorável para que outras plantas superiores ou inferiores se mantenham ao seu redor ou não se mantenham. E aí no caso do eucalipto é para não se manter. Eu não sei se vocês já chegaram a ver na estrada, não sei se vocês já viajaram e aí viram plantações de eucalipto. Pelo menos eu já viajei várias vezes e vi plantações de eucalipto. Isso aqui é minha água, viu? Com os fitoterápicos aqui dentro e cristais. E aí você vê a plantação de eucalipto e é tudo eucalipto, assim, você não vê essa mistura, justamente por essa propriedade alelopática que ela tem, que ela se desenvolveu, para ela é como uma forma de autoproteção mesmo. Além disso, os óleos essenciais também as protegem de micro-organismos, auxiliam na resistência ao frio, a temperaturas mais baixas, e também na redução da perda de água da planta. O óleo essencial faz todas essas propriedades para a planta. É por isso que eu falo, ele é tão positivo para a planta, e aí quando a gente faz uso para nós, ele também é assim. Bom, e já falando um pouco das propriedades terapêuticas, o eucalipto com certeza é meu top 1 para o sistema respiratório. A gente vai ver mais a fundo como que o utilizar, como a gente pode utilizar, mais indicações, mas para o sistema respiratório, com certeza é meu top 1 ali, vem antes ainda do que o óleo essencial de hortelã e de alecrim, que também são bons para o sistema respiratório. A gente vai ver alguns químicos, mas assim, é expectorante, mucolítico, febrífugo ímpar o eucalipto, então para gripe, resfriado, todos ites, né, inflamações também, inflamação de garganta, bronquite, rinite, sinusite, todas ites, ele auxilia potencialmente. E se for de uma origem boa, o seu químico principal, que é o 1,8 cineol, o eucaliptol, se ele for de uma origem boa, ele pode ser usado por asmáticos, se não, não. E aí, como eu falei, existem em média 1000 espécies de eucalipto, olha só como é
vasto aí, e mais ou menos 200 já foram estudados aí os óleos essenciais. 20 dessas espécies realmente utilizam os óleos essenciais de forma comercial, ou seja, a gente encontra óleos essenciais de eucalipto de 20 espécies diferentes, o que significa que existem 20 tipos de óleos essenciais de eucalipto com indicações potencialmente diferenciadas. É claro que a raiz, a base, em geral vai ser mais comum, mas essas espécies vão ter características e indicações também diferentes. O eucalipto ele vai desde arbustos, como eu falei, que existem diversas espécies, então tem espécies, e também quando é jovem ou quando é uma planta mais velha, vai desde arbustos até árvores gigantes, igual eu falei na estrada, quando a gente vê, geralmente a gente tá vendo essas gigantes aí. Eles não gostam de frio e é por isso que desenvolveu aí o óleo essencial com essa propriedade de proteger da temperatura mais fria. Gostam de solo úmido, fresco, luminosidade e o crescimento é super rápido. Acredito também que é por conta da luminosidade que ela não deixa aí, pelo efeito alopático, nenhuma outra planta se desenvolver perto para ela pegar toda a luz para si mesma. É uma forma de proteção mesmo, tá tudo certo. E é bem difícil essa distinção, distinguir uma espécie da outra em geral, porque elas são bem parecidas e uma espécie mesmo, igual eu falei, ela se difere entre a sua juventude e a fase aí mais velha da planta. Então, muitas vezes você encontra uma espécie mais adulta e a mesma espécie mais jovem, elas são muito diferentes na característica física mesmo. Então é difícil de você identificar e fazer essa distinção, e aí consequentemente é difícil, né, identificar também esses químicos e fazer aí uma extração de um óleo essencial X, Y, saber exatamente. Por isso a importância da gente saber onde a gente está comprando o óleo essencial, saber realmente toda essa procedência e a qualidade da nossa terapia natural. Todos são aromáticos, apesar do eucalipto ter um odor bem característico e forte, né, em geral, nem todas essas espécies vai ter esse odor, mas quando tem, e a maioria deles tem, é um odor herbal, fresco, muitas vezes canforado. O eucalipto, para quem já foi numa sauna, por exemplo, aquele cheiro que colocam na sauna, que eu adoro, e só de você sentir o cheiro, né, mesmo na sauna, ó, tem um motivo de colocarem na sauna também, para auxiliar aí o sistema respiratório. É muito bom, já dando uma dica, utilizar com o vapor d'água, que aí com o vapor as moléculas também evaporam e aí adentra aí as nossas cavidades nasais, trazendo todo esse benefício para o nosso sistema respiratório. Uma das formas que eu sempre ensino é fazendo banho facial, que você pega assim uma tigela, eu tô com uma tigela cheia de cristais aqui, mas enfim, você pega uma tigela, coloca água, você pode fazer o chá do eucalipto, que aí a gente vai estar associando a fitoterapia, o que é incrível, pode deixar os seus cristais também, que tenham essas propriedades. E você coloca também aí o seu óleo essencial de eucalipto e fecha com uma toalha, com um lençol, enfim, e deixa essa cabaninha fazendo todos os efeitos, porque aí as moléculas aromáticas, que são as que possuem os químicos aí que a gente tanto tá falando, que tem essas propriedades, vão evaporando junto com a água que tá querendo aí entrar nesse estado gasoso, e aí adentra no nosso sistema respiratório e vai fazendo todos esses benefícios para sinusite, que dá uma dor aqui, resfriado, enfim, todas essas patologias que eu falei para vocês. Otite, faringite, rinite, sinusite, gripe, catarro, resfriado, via inalação por difusor ou via inalação direta, você pode pegar seu óleo essencial de eucalipto, pingar direto na mão e ir inalando quando tá com algumas dessas questões na rua, ou colocar o seu difusor a frio, difusor ultrassônico de 10 a 15 gotas no ambiente. Se tiver mais pessoas que sofram com isso, incrível, pode colocar, fecha a janela, fecha as portas. Pode usar com banho facial, igual eu falei, enfim, a via inalação vai ser adequada para isso. Também dermatites infecciosas, parasitoses cutâneas, intestinais, é incrível, para verrugas. Chumba coqueluche, você pode misturar com óleo essencial de limão e de canela. Pô, e aí como eu falei, aqueles 20 óleos essenciais que são extraídos e que são utilizados comercialmente, não necessariamente são utilizados de forma terapêutica. Esses 20 se dividem aí ainda em 3 grupos diferentes: os óleos industriais, para a indústria mesmo, para perfumaria e sim para o uso
uso medicinal, além aí claro, aromaterapia, que está dentro aí do uso medicinal. Como eu já estava comentando sobre o químico principal que tem essa ação para o sistema respiratório, as espécies aí, os óleos que vão para destino medicinal, tem que ter uma maior concentração exatamente desse químico, 1,8 cineol ou eucaliptol, como ele também pode ser chamado. E aí ele destina-se aí a produtos descongestionantes, inaladores, até para dar sabor e aroma em alguns produtos de higiene bucal, medicamentos. Aqui no Brasil a gente tem grande produção desse tipo de óleo essencial, e aí a espécie é o Eucalyptus globulus, também um pouco do Eucalyptus smith também. Os óleos industriais, com aí propriedades solvente, desinfetante, desodorizante, vão ter mais um químico que se chama felandreno, ou ainda a mentona, que tem também no óleo essencial de hortelã-pimenta, né, que depois dela se extrai aí o timol e o mentol. E aí vai ter essa propriedade, também é muito utilizado na indústria. Claro que terapeuticamente também, na aromaterapia, esses químicos são muito utilizados de forma terapêutica e curativa, como do óleo essencial de hortelã, igual eu falei, mas muitos dos que tem principalmente esse químico felandreno, e aí esses outros vão para esse destino diferente. Aí por conta de ser uma cetona, a mentona, ela tem bastante propriedade analgésica, anti-inflamatório e dá refrescância também. E outros óleos essenciais que também são terapêuticos, mas muito utilizados na perfumaria, seria o Eucalyptus citriodora, que tem bastante citronelal, inclusive é muito semelhante ao óleo essencial de citronela, que é super antisséptico, desodorante, inseticida, tônico geral. E o Eucalyptus stageriana, que é bactericida, fungicida, super repelente e tem como componente principal o citral, que dá esse aroma mais cítrico para o óleo essencial. Agora vamos falar das principais espécies no Brasil, que seriam os que a gente mais poderia encontrar por aí. O Eucalyptus citriodora, que vem da Austrália, ele é principalmente do sul e do norte do estado, né, de Queensland, na Austrália, e se encontra em altitudes de 50 mil metros. É uma árvore de porte médio, de origem norte, então as cascas são mais rosadas, porque quando tem origem sul, as cascas têm manchas, tá? O cheiro é bem forte de citronela, igual eu falei, tem esse cheiro nas folhas. Vive em solos variados, e aí a cada tonelada o rendimento de óleo essencial é de 1 a 1,5%, ou seja, a gente consegue retirar a cada tonelada de 10 a 15 quilos de óleo essencial. E aí ele vai ter como principal componente químico, igual eu falei, o citronelal, entre 50% e 80%. Esse químico é super anti-inflamatório, via oral, via local, analgésico, antilitiásico, repelente, antihipertensivo, calmante, relaxante em termos energéticos. E aí quando a gente fala de eucalipto, no geral eles são mais estimulantes, mas essa espécie é mais calmante, mais relaxante. E aí, por conta dessas propriedades, vai ser ótimo para artrite, artrose, reumatismo, tendinite, coronarite, eczema, problemas de pele, herpes zoster, picadas, herpes local, hipertensão arterial, cistite, vaginite. E aí, como eu falei do citronelal, que é muito semelhante a citronela, os componentes químicos e terapêuticos mesmo, é uma alternativa para quem não gosta do cheiro muito forte da citronela. A gente pode fazer essa troca. Agora falando um pouco do Eucalyptus globulus, igual eu falei, que também é muito comum no Brasil. Ele gosta de solos úmidos, mas não tem essa exigência aí de clima não. Ele tem cerca de 40 metros e a casca geralmente ela se parte em tiras mais longas, tiras compridas. As folhas, quando jovens, são ovais, igual aquilo que eu falei, que tem essa alteração quando é jovem, quando é uma planta mais velha. E aí, quando fica adulta, ela tem essa característica mais lanceolada. Tem flores brancas, que o coração da flor é bem alaranjado, bem laranja. E foi a primeira espécie, na verdade, vinda ao Brasil com o início da extração do óleo essencial na Segunda Guerra Mundial, que foi muito comum aí início aí de extração de óleos essenciais nessa época. E ela também é mais adaptável a climas frios do que a anterior. Super expectorante, anticarratal, igual eu tava falando, carratal,
anticatarral, igual eu tava falando, que é ótimo pro sistema respiratório e para todas essas sintomas, patologias que envolvem. Antisséptico atmosférico, o que isso significa? Que eu sempre ensino a aplicação atmosférica, então para limpeza mesmo, asepsia do ambiente, do ar. Tem propriedade antiviral, bactericida, fungicida, é um BFV, igual eu sempre falo. Inclusive tem uma pesquisa aí que a gente pode ler agora, de parasitário também, mas vamos ler essa pesquisa? Fala então, nesse estudo foi avaliada a atividade dos óleos essenciais contra micro-organismos envolvidos em doenças bucais. 14 óleos essenciais foram selecionados e submetidos à análise cromatográfica de gás, que eu sempre falo que é uma análise que a gente tem que pedir como um laudo aí para as empresas, incluindo, enfim, eucalipto glóbulos e aí várias outras espécies. Esses óleos essenciais foram testados quanto à sua atividade antimicrobiana em espécies de Streptococcus mutans, enfim, os micro-organismos aí, de pacientes de cirurgia odontológica. 5 óleos essenciais, tendo mostrado uma interessante atividade antimicrobiana, foram selecionados para uma segunda triagem, combinação entre eles o óleo essencial de eucaliptos. Deram resultados interessantes com potenciais constituintes de enxaguatórios bucais, especialmente para a contribuição de monoterpenos oxigenados, incluindo o mentol, timol e o carbacrol, que são alguns desses químicos que eu falei para vocês, são muito interessantes. E aí, olha aí, para essa atividade bucal, então a gente pode utilizar de que forma? Fazendo enxaguantes naturais mesmo. Você pode preparar um chá, inclusive já dando mais uma dica, o cravo é incrível, fazer um chá concentrado de cravo, coloque suas gotinhas de óleo essencial de eucalipto e você faz essa bochecho aí que vai ter toda essa ação antimicrobiana, BFV e antiparasitária. O eucaliptus glóbulos também vai ser incrível para todos os tipos de bronquite, bronquite asmática, broncopneumonia. Bom, e aí por conta das cetonas, quando tem cetonas em geral vai ser contraindicado para bebês, crianças, lactantes, gestantes e pessoas com problemas neurológicos, por isso que a gente sempre tem que saber essa característica, pedir o laudo, saber os químicos, as propriedades, para daí saber as contraindicações e as dosagens adequadas também para uso geral e para esses grupos. O eucaliptus glóbulos, ele ainda se divide em mais 4 subgrupos aí, que em geral, né, eles variam aí de pequenos arbustos, igual eu falei, árvores compridas e essas subespécies também. Mas geralmente tem um tronco mais reto, a madeira inclusive do eucalipto é super utilizada para lenhas, enfim. E os principais componentes vai ser os óxidos terpênicos de 75% a 85%, que é o 1,8 cineol ou eucaliptol de 33% a 80%, exatamente esse químico, né? Em geral tem óxidos terpênicos 75% a 85%, mas o eucaliptol vai aí de 33% a 80% dessa porcentagem. E aí tem algumas subespécies, subespécie glóbulos, tem a subespécie maideni, subespécie pseudoglóbulos, enfim. E outra espécie é o Eucalyptus stageriana, que é bastante comum inclusive da gente encontrar. Ele vive em altitude de 40 a 600 metros, é uma árvore média, as folhas têm o cheiro cítrico, igual eu falei, por conta do citral, que é uma mistura do neral com geranial. No Brasil, a madeira é muito utilizada para lenha. A produção desse óleo essencial, infelizmente, deu uma queda quando descobriram aí a produção sintética do citral, mas obviamente a gente sempre tem que utilizar fontes naturais. E aí essa espécie de eucalipto traz isso pra gente. Também o eucalipto hortelã, que tem aí como um dos principais componentes a piperitona, que é muito comum no óleo essencial de hortelã. E de propriedades é anticatarral, mucolítico, lipolítico, queratolítico, diurético, urolítico, colagogo, colerético, miorrelaxante. Então, para essas características, a gente pode fazer uma diluição em óleo vegetal, por exemplo, pegar aí um óleo vegetal, fazer uma diluição com esse eucalipto hortelã e fazer uma massagem local, vai ser incrível para dores. Sinusite, otite, bronquite, catarro, rinite, amidalite, queratose, também problemas de pele, psoríase, calos, adiposidades, até mesmo sobrepeso pela função desintoxicante, câimbras, dores musculares, enfim. Então também para o sistema respiratório é incrível, e para essas questões de dores,
para relaxamento muscular, câimbras, enfim, a gente pode fazer uma diluição em óleo vegetal. Então você pega aí uma quantidade de óleo vegetal, coloca suas gotinhas de óleo essencial e faz uma massagem, dá uma esquentadinha nesse óleo, faz uma massagem, vai ser incrível para relaxamento muscular. Bom, e aqui a gente está falando de tantas propriedades para o sistema respiratório, né? É válido falar sobre alguns efeitos colaterais da gente não utilizar o óleo essencial de eucalipto, ou seja, da gente continuar utilizando remédios artificiais, produtos sintéticos por aí, como por exemplo o uso da bombinha, que a médio e longo prazo pode causar tosse, irritação na garganta, rouquidão, enfim. E o uso de alguns corticoides, que também aumenta a proliferação de fungos. O excessivo também pode causar osteoporose, aumento da pressão ocular, glaucoma. Então, assim, olha isso, como a gente é grave, né? A gente negligenciar e continuar fazendo uso de produtos sintéticos. Fora isso, broncodilatadores podem trazer a sensação de nervosismo, ou seja, mexe com o nosso campo psicológico, campo mental, podem causar palpitação, aumento da frequência cardíaca, dor no estômago, dores musculares, câimbras, dificuldade para dormir. Então olha só como que a gente tem que dar olhos a isso e sempre fazer uso do mais natural, né? E é por isso que eu tô apresentando para vocês aqui uma alternativa, uma não, né? Várias, sobre todos os tipos aí de eucalipto, super eficiente e segura quando a gente sabe utilizar, e natural, 100% natural, fazendo uso aí da aromaterapia combinada aí com muitas outras terapias naturais. Bom, e aí continuando, o eucalipto polybractea, quimiotipo Kryptona, ele é incrível também, ele tem mais cetona que a criptona e é super anticatarral, expectorante, mucolítico, antivirótico também, para HPV também tem estudos, amebicida, antipalúdico, vermicida, relaxante muscular, colagogo, colerético, e aí para todas as ites também, sinusite, otite, bronquite, enfim, uretrite, prostatite, infecciosa, enfim, inclusive para essas questões respiratórias a gente pode fazer a diluição num óleo vegetal também, até adicionar o hortelã, o alecrim, fazer uma massagem na região do peito, no alto das costas, que vai ser incrível. E aí a gente está associando a via inalação com a aplicação dérmica. Para nevralgias, amebias, inclusive tem estudo sobre leishmaniose, vamos dar uma olhadinha, paludismo, enfim, mas tem a pesquisa sobre a leishmaniose que eu queria muito falar com vocês. Olha só. Nesse estudo, testamos 10 óleos essenciais extraídos de 10 plantas na Tunísia para avaliar seus efeitos leishmanicidas. A atividade antioxidante também foi monitorada. Os resultados mostraram que os óleos essenciais obtidos de Thymus hirtus, que é uma espécie do tomilho, né? É significativamente ativo. Ambos os extratos de óleo mostraram baixa citotoxicidade. Ao medir os efeitos antioxidantes, os dois últimos óleos essenciais apresentaram efeitos de eliminação moderados de hidrato de 2,2 de fenil, enfim, em comparação com os óleos essenciais de eucaliptos, glóbulos e alguns outros. Falando aí dos efeitos do óleo essencial de eucalipto como uma das ações aí, um dos óleos que tem essa propriedade. E por último, falando do eucalipto radiata, que também é muito comum, mas ele é super produzido na Austrália, tem bastante do 1,8 cineol, então é incrível para todas essas patologias respiratórias que eu falei para vocês. E aí, pra gente associar a inalação, a via inalação, como eu falei, que eu sempre gosto de associar as terapias, fazer essa integração curativa e, além disso, também associar todas as formas de aplicação dessas terapias, a gente pode associar a via inalação com a aplicação via dérmica, via cutânea, né, na pele. Então a gente vai fazer uma diluição em óleo vegetal, se não tiver contraindicação, pode fazer aí até 10%. Só tomando cuidado pela propriedade dermocáustica e irritativa de alguns químicos, tá? E você tem que fazer essa seleção. Faz essa diluição e você vai aplicar no alto do peito e no alto das costas, na região do peito e no alto das costas. Isso vai trazer um conforto respiratório incrível e vai agir ali na região que também tiver com muco acumulado, enfim. O eucalipto radiata, inclusive, é super indicado para asma, e aí ele é mais energizante, igual eu falei da outra propriedade do outro químico que é mais calmante, esse é mais energizante. Então, para astenia, fadiga, tanto mental quanto física, ele vai ser incrível. E aí a gente também pode utilizar
fazendo uma massagem energizante, via inalação do seu ladinho ali, colocar o difusor no dia a dia, é ótimo. O eucalipto em geral, igual a gente falou que tem essas diferenças, mas em geral combina muito com os herbais, igual o alecrim, o hortelã, que tem propriedades ótimas também para o sistema respiratório, então a gente já faz essa combinação aromática, além da combinação sinérgica das propriedades terapêuticas. Combina muito com os florais, gerânio, lavanda, com cítricos, laranja doce, limão. Limão fica incrível com o eucalipto citral, que tem o citral, igual eu falei, que tem um aroma cítrico também, então vai super. E a gente pode utilizar como método preventivo, igual eu falei, sabe que vai mudar o clima, ou sabe que sua imunidade vai ficar mais baixa, ou que você vai viajar para algum lugar mais frio, que pode te dar um catarro, resfriado, tosse, essas inflamações, você pode utilizar como método preventivo ou como tratamento nos ciclos aí de tratamento que a gente vai fazer o uso aí justamente para trazer essa cura natural para a sua questão. Para essa questão respiratória, eu separei uma pesquisa rápida só para falar para vocês dos efeitos do eucaliptol, que é o 1,8 cineol, que eu sempre falo, vamos dar uma lida aí. O eucaliptol, principal constituinte do óleo essencial de eucalipto, é usado na medicina tradicional como remédio para resfriados e bronquite. E é o que eu tô falando, não só na medicina natural, na medicina chinesa, na medicina oriental, medicina alternativa, como podem chamar, mas a medicina tradicional também utiliza esse componente químico em muitos produtos que a gente vê por aí, só que aí eles misturam com um monte de componente artificial e sintético. Qual a necessidade disso quando a gente tem uma forma de se curar de forma 100% natural e biocompatível com o nosso organismo? É isso que eu sempre falo. Continuando. Bom, o objetivo do estudo foi esclarecer o efeito do eucaliptol na função imune respiratória. 30 ratos machos foram divididos em grupos experimentais e grupo de controle. O medicamento foi administrado uma vez ao dia durante 3 semanas e o grupo experimental foi dividido de acordo com a dose de eucaliptol, em grupos de 30, 100 e 300 miligramas. Então ele fala aí de conclusão que o uso racional do óleo essencial de eucalipto, contendo o eucaliptol, pode melhorar a função imunológica do trato respiratório e a imunidade do corpo. E aí no final ele só fala aí para ter cuidado sobre as altas doses, que é o que eu falo. Tanto cuidado com a dosagem, concentração, quanto contraindicação de alguns químicos. Bom, é isso para a aula de hoje, eu espero ter ajudado. Deixem aí nos comentários qual outro item das terapias naturais que vocês querem que eu traga numa próxima aula, toda terça e quinta às 19 horas, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Um super beijo, te vejo na próxima. Até lá!